Pá, eu não sei como é que ele está aqui. E veio de calções, não o barrei, tipo, ele veio de calções, conseguiu ver de calções. Bruno, obrigada por teres vindo, muito obrigada por toda a tua compreensão desde o primeiro minuto, foste espetacular. Pessoal, ele está a chegar. Acham que ele veio de calções à entrevista? Tu estás parvo, achas que ele vem de calções? Querem fazer uma aposta no Kiss My Score, para verem que eu tenho razão e que ele vem de calções. Achas que isso dá para fazer? Já, não dá para fazer, então... Então pronto. Vamos apostar aí na Liga Europa, na Champions. Já, ok. Caso, Liverpool ou Tottenham, estou um bocado indecisa com tudo aquilo que aconteceu nas meias finais. Eu prefiro os Spurs, estava-me assim um gostinho especial. Pá, para mim é Liverpool, acho que o Klopp tem que ganhar qualquer coisa. Já, o Liverpool merece ganhar qualquer coisa este ano. E o Chelsea Sempre do com o contra. Arsenal? Sarri. Chelsea. Sim, sorry. Olha, uma coisa que temos de acordo. Não está mal. E calções para a entrevista? Não, Sofia, acho que sendo assim devias ir vestir umas calças, não é? Se ele está a chegar, vai lá vestir as calças, rápido. É sempre a mesma coisa. Pessoal, bem-vindo ao terceiro episódio do De Cadeirinha e temos o Bruno Fernandes. Epá, eu não sei como é que ele está aqui, ainda estou assim meio, eu acho que ele se enganou, não sei. E veio de calções, não o barrei, tipo, ele veio de calções, conseguiu ver de calções. Bruno, obrigada por teres vindo, muito obrigada por toda a tua compreensão desde o primeiro minuto, foste espetacular. Não sei se estás confortável, está tudo apertadinho? Não, estou confortável. bocado. Deixaste-me vir de calções, já me sinto mais confortável, sinto mais à vontade assim. Um bocado de calor, mas pronto, Bruno. O slogan deste programa, o nosso lema, aquele com que iniciámos esta missão, já vamos no terceiro episódio, mas isto foi uma coisa muito trabalhosa para nós. Quisemos que isto fosse algo mais promissor do que um lançamento longo de linha lateral. De certeza que conheces esse tipo de esquema tático. Tu há pouco tempo confessaste que gostavas e não é uma coisa que tires completamente de hipótese de seres treinador de futebol. Como é que tu avaliarias esse esquema tático? É algo que te cativa ou achas que é um esquema tático que não tem muita influência, não tem muita eficácia e nem merece a pena ser trabalhado, só mesmo em última instância? E se estiveres ali mesmo desesperado para marcar um golo no último minuto? Depende, eu acho que pode ser usado, principalmente quando estamos nos últimos minutos, para meter uma bola na área ou assim, ou principalmente como nós conseguimos marcar um golo há pouco tempo contra o Santa Clara, onde o Acunha faz um lançamento longo para mim e eu apareço nas costas da defesa sozinho, pode ser útil, mas na maior parte das vezes acho que é preferível tentar sair a jogar e ficar com bola do que propriamente lançá-la longo, porque normalmente aí a possibilidade acaba por ser 50-50, nunca tens a certeza e normalmente até é mais fácil para os defesas porque atacam a bola de frente. Claro, e a defesa está sempre melhor posicionada, tira sempre vantagem desse esquema. Essa história de querer ser treinador, isso é verdade? Foi só uma resposta que tu deste para parecer bem? O que é que isso? Não, eu gosto, tenho curiosidade sobre as coisas, gosto muito de saber, eu gosto de ensinar também os mais novos, principalmente quando alguém chega à equipa, gosto de lhes dar uma ajuda, de lhes dar umas dicas. Não é que eu seja muito velho ou que saiba muito mais do que eles, mas acho que posso às vezes com alguma coisa tentar sempre ensinar e é uma coisa que eu gosto. Pensando em alguns exemplos de bons treinadores, como por exemplo tivemos Cruyff, tivemos Arrigo Sacchi, temos Guardiola, temos Jürgen Klopp, se nós olharmos para os grandes nomes que marcaram o futebol mundial, todos eles têm um modelo de jogo muito definido, têm um modelo de jogo muito deles, é o chamado futebol de autor, como se costuma dizer. Há assim algum modelo que te cative particularmente? Há alguma equipa que tenha um modelo que dissesse assim, ok, se algum dia vier a ser treinador, eu gostava que a minha equipa jogasse assim? Eu gosto de tirar o bom de cada um deles e acho que cada treinador ultimamente, acho que o Guardiola tem vindo a fazer isso muito bem, tem tirado o bom de cada um deles e tentado meter na sua equipa. Sabia que ia ser difícil em Inglaterra e adaptou-se. É um City que joga mais ou menos à maneira do Barcelona, mas não igualzinho, porque o campeonato é diferente, a intensidade é diferente, a agressividade é outra, a competitividade é outra também, e ele soube mudar isso. E eu gosto, toda a gente gosta de ver bom futebol, o City joga bom futebol, o Barcelona, gosto muito do futebol do Liverpool também, é um futebol muito direto. É completamente diferente. É um futebol mais direto, mais ofensivo, talvez menos organizado, mas mais intenso, se calhar a nível quando não tem a posse de bola são mais intensos, apesar de que o City sem a bola tem a intensidade dos 11, consegue no momento de pressão pressionar, encostar a equipa a um canto
em bloco e acabar por lhe roubar a bola. O Liverpool é mais as individualidades dos jogadores, que são, principalmente do meio campo, normalmente jogam 13 jogadores muito agressivos e conseguem recuperar bem a bola, e depois tem 3 jogadores na frente que são letais quando têm a oportunidade, fora aqueles que ficam de fora, que fazem a diferença, como se viu neste último jogo. Tu também já, e aliás, pela forma como estás a falar à vontade dessas equipas, tu confessaste que há dias em que tu ficas só algumas horas a ver futebol, gostas muito de o fazer, e há jogadores que não gostam, que não ligam minimamente a isso. Qual é a tua equipa de eleição? Nesta temporada que passou, qual é aquela que te dava maior gozo ver jogar? Não tenho assim uma equipa de eleição que me desse assim uma grande vontade de jogar. Eu sou uma pessoa que gosta de ver futebol, independentemente do jogo ser bom ou não. Obviamente gostamos de ver bom futebol, mas eu acompanhava todos os jogos. Este fim de semana teve o Setúbal-Chaves, que eu vi, Chaves-Setúbal neste caso. À partida não é um jogo que as pessoas vão querer ver e vai ter muita qualidade, principalmente são duas equipas a lutar para não descer, vai ser um jogo mais de intensidade, luta e duelos, do que propriamente um bom jogo. Vi também o City, que começou a perder e conseguiu ali a reviravolta. Vi entre o City e o Liverpool, porque eram os 2 jogos que interessavam neste final de semana para saber quem iria ser campeão. E obviamente eu gosto de ver todas as equipas, como eu disse, eu gosto de ver o bom futebol do City, mas gosto de ver a objetividade do Liverpool. São 2 equipas que me cativam e este ano acho que marcaram a diferença. Uma equipa que eu gosto muito de ver também é o Tottenham, acho que é uma equipa que ninguém dá muito valor, mas acabam por ter muita qualidade e são uma equipa que, se formos a ver, um treinador que não foi este, o Pochettino, não teve possibilidade sequer de ir ao mercado. Com a equipa que tinha e com a equipa que teve para este ano, conseguiu chegar à final da Champions. Acho que é de louvar aquilo que ele fez e há que dar valor a treinadores como ele, que também não têm o budget que teve, se calhar, Guardiola ou propriamente o Barcelona tem, ou outras equipas. Não que não tenham posses, mas que este ano acabaram por definir que não era preciso. Das que te lembras, consideras que esta foi a melhor de Champions de que te lembras? Eu acho que sim. Acho que dos últimos anos esta é capaz... Não que foi a melhor Champions, mas as melhores meias finais foram quase certeza este ano, porque 2 reviravoltas com 2 equipas como o Barcelona, que ninguém esperava que depois de um 3-0 ia perder, ia conseguir levar uma reviravolta, e o Ajax, que era uma equipa surpresa, que após um 1-0 fora consegue estar a ganhar por 2-0 ao intervalo e depois acaba por perder o jogo. Mas acho que foram 2 grandes meias finais, 4 grandes equipas. O Ajax teve grande mérito com o treinador, que também é outro que ninguém está a dar o mérito, está muita gente a dar o mérito à equipa, que tem bons jogadores, tem bons jovens. Não é fácil trabalhar só com jovens, e ele conseguiu com todos aqueles jovens mantê-los focados até chegar ao objetivo, que acredito que não seria nem sequer os quartos de final da Champions, ou nem sequer os oitavos, e acabou por conseguir chegar às meias finais. É uma equipa muito romântica, esse Ajax, como se costuma dizer na gíria, essas equipas que apostam muito no futebol ofensivo. Ficaste apaixonado por este Ajax, por esta maneira de jogar, pela crença dos miúdos, por ser uma equipa jovem, mas já ter tantos líderes, tantas figuras a revelarem-se no futebol mundial, e ao mesmo tempo veio este Ajax também provar que os mais novos têm uma palavra a dizer desde que haja qualidade. Eu acho que sim, e para além da qualidade tem que haver entreajuda, foi aquilo que houve entre eles. A equipa foi sempre muito... Eu não sei o que é que se passa no balneário, fora do balneário, isso, por vezes eu digo, é importante ter um bom balneário, obviamente, a equipa parte do balneário, mas o importante é aquilo que fazemos dentro do campo. A diferença que marcamos, a ajuda que damos ao nosso colega dentro do campo é maior do que aquela que damos fora do campo. Obviamente, complementa aquilo que fazemos fora do campo para ajudar os nossos colegas, mas dentro do campo é o mais importante. E eu acho que toda a gente ficou apaixonada por este Ajax, acho que toda a gente queria que o Ajax chegasse à final, por aquilo que os miúdos fizeram, pelo percurso deles, pelas equipas que defrontaram e deixaram de fora, porque se formos a ver, nos últimos anos nos últimos 4, 5 anos, a Juve esteve nas finais, o Real Madrid também, e foram 2 equipas eliminadas pelo Ajax. A Juve este ano que apostou tudo na Champions, comprando Ronaldo, e que toda a gente tinha a esperança que Ronaldo pudesse ajudar. Tentou, mas obviamente sozinho é difícil, e todos sabemos isso, mas Cristiano praticamente levou até ao confronto com o Ajax sozinho a Juventus, depois daqueles 3 golos ao Atlético Madrid, e acho que o Ajax apaixonou toda a gente, e toda a gente ficou um bocadinho triste por aquilo que foi, mas também acho que o Tottenham também mereceu pela crença que teve no jogo e pelo percurso que fez, que também não foi muito falado, porque é como eu digo, ninguém dá muito mérito ao Tottenham, porque é uma equipa que andava ali um bocadinho neutra, ninguém sabe o que é que eles vão fazer. Toda a gente acreditava muito no Liverpool, após o 3-0 desacreditaram e eles acabaram por mostrar que era possível, e agora temos
temos 2 finais europeias com 4 equipas inglesas. Incrível, de facto. Tu andas nisto do futebol desde 2002, algo assim do género, quando começaste em Matosinhos. Acreditas que cada vez mais o jogo, em vez de ser um jogo com duelos físicos, é um jogo em que a tomada de decisão, o psicológico dos jogadores é o mais importante? Achas que o jogo está a evoluir nesse sentido? Eu acho que depende muito das posições, porque, por exemplo, na posição onde eu jogo, eu acho que se tu fores rápido a decidir, por mais que um jogador te marque ao homem, obviamente que se estiver sempre em cima de ti, sempre lá a ti é difícil, mas acho que se a tua tomada de decisão for rápida, tu pensas sempre primeiro e executas sempre primeiro do que ele. Obviamente, o jogador que está a marcar pode adivinhar, pode tentar adivinhar, e depois cabe-te a ti tentar enganá-lo nesse sentido e levar isso para outro patamar. Acho que, obviamente, temos que ter o duelo, há jogadores para duelo, há outros jogadores para velocidade, há outros jogadores para momentos táticos e técnicos mais rápidos, o pensamento tem que ser mais rápido, há uns que o conseguem fazer e outros que não. Mas obviamente acho que os jogadores que o conseguem fazer neste momento acabam por marcar um bocadinho a diferença. No outro dia estava a ler um texto do João Almeida Rosa no blog 11 Médios, é um blog que fala muito de futebol e de coisas muito específicas do jogo, e ele escreve um título bastante interessante que diz que o bom passe é o passe que fala. Quero juntar a isto umas declarações do Xavi. Ele há pouco tempo disse que como é que nós sabemos que os passes são bons? Para o pessoal da estatística, um passe bom é um passe que chega ao destino, supostamente. Mas se ele controlou a bola, mas está rodeado de 4 adversários, o passe pode não ser bom, porque podia haver alguém desmarcado a quem ele não deu a bola. Também pensas assim, o passe que fala, o passe que conduz a jogada é que é o bom passe? Sim, eu muitas vezes digo até aos meus colegas de equipa que a primeira opção de passe ou a primeira linha de passe por vezes não é a melhor. Claro que a primeira linha de passe, se for curta, a mais rápida, tem que ser feita. Mas muitas vezes há um movimento de um colega nosso que nem sempre tem que ser respeitado, porque esse movimento vai arrastar jogadores. E ao arrastar jogadores vai criar um espaço maior para outro companheiro de equipa. E eu acho que isso é o que o Xavi diz, e eu sou uma pessoa que pensa muito, eu leio muito sobre o Xavi, sobre o Iniesta, sou um jogador que gosta deles, acompanhei-os muito, e acho que o que eles dizem, por certa forma, tem razão. Muitas das vezes temos que fazer andar a bola do que propriamente andar nós com bola. Eu sou um jogador um bocadinho assim, não sou um jogador que gosta de estar muito com bola ou conduzir muito a bola, também porque não é uma das minhas grandes qualidades. Sou melhor, talvez, no passe e na decisão do que propriamente a conduzir bola. E eu acho que quanto mais rápido vamos andar a bola, mais espaços vamos criar, porque as equipas vão ter que se movimentar mais rápido, vão ter que se desgastar, porque quando a bola anda rápido, a equipa tem que ser mais rápida nos movimentos, no para-arranca, o chamado para-arranca, e os apoios, e baixa apoios, e começa a cansar passado um tempo, e acho que era muito essa a filosofia do Barcelona, ir a um lado, tentar chamar e depois arrastar para o outro, porque praticamente arrastando uma equipa, depois obrigá-la a fazer que sejam 20, 30 metros para o outro lado, depois 20, 30 metros outra vez, acaba por desgastar, e depois passado um bocadinho já há um jogador que não fez, já há 2 que não faz e já se criou o espaço, e aí conseguiam desequilibrar. Depois também, claro, tendo jogadores como o Messi e na altura Neymar e outros, é mais fácil de desequilibrar. Claro. Nesse sentido da conversa, qual é a importância que tu dás à estatística? A estatística pode ser um pouco enganadora ou não, na tua opinião? Não, eu sou uma pessoa que vê muito tudo, a estatística também, gosto de ver os passos que errei e tudo mais, mas por vezes, por exemplo, eu não ligo muito às perdas de posse de bola, por exemplo, porque há momentos que tens que arriscar o passe, perdes a bola, mas são momentos de risco. Se o passe sai, deixas um colega cara a cara, e há jogadores que têm que correr esse risco e há outros que não correm, há jogadores que estão feitos para correr esse risco. Eu sou um jogador que gosta de jogar no risco, sou um jogador do último passe e muitas vezes perco muitas bolas por isso. Eu acho que é normal um jogador perder bolas a tentar fazer um passe, a tentar fazer um remate, a tentar fazer um passe longo. Agora, eu, como disse, não sou um jogador de 1 para 1, não sou um jogador que arrisca muito nisso e talvez nessa situação de jogo não perca muitas vezes a bola. Posso perder às vezes, talvez, jogando de costas a tentar receber a bola, rodar, tendo um jogador pelas costas que me rouba a bola. Isso aí tento melhorar, porque jogando na posição 10 é uma coisa que tenho que melhorar. Jogar de costas é sempre importante, tens que saber desmarcar-te nos momentos certos, estar no sítio certo, estar sempre entre 2 jogadores que fiquem naquela indefinição de vou eu ou vais tu, e acabas por ganhar o teu tempo de dominar e conseguir passar, dependendo de quem sai, cria o espaço para outro jogador. Eu acho que a estatística é boa, está lá, obviamente conta, mas o mais importante é
Sim, é perceber onde é que se errou, por isso é que eu também gosto de ver o jogo quando acaba, gosto de revê-lo todo para saber onde é que errei, se foi um erro porque tinha que ser feito naquele momento algum passo de risco, algum momento que tinha que arriscar, ou se foi um erro porque falta de concentração ou outro tipo de coisa qualquer. Exato. O pessoal fala muito dos golos do Bruno e o Bruno marca grandes golos, mais ou menos, tipo, às vezes engana-se e tal. Mas, por exemplo, ninguém fala das tuas recepções orientadas. Ninguém olha muito para esse gesto técnico. Dás valor a esse gesto técnico? Dou, porque como eu referi, esse gesto técnico faz muita diferença. Porquê? Porque uma boa recepção orientada permite levantar a cabeça no momento exato e ver o movimento dos teus colegas no timing certo. Porque existe um timing, quando jogando na posição 10, os espaços são muito curtos, porque as equipas hoje em dia estão muito fechadas, jogam com o bloco muito perto umas das outras, então quando a bola entra entre linhas, tu acabas por ter muito pouco tempo de reação. Então, uma recepção orientada permite, com o primeiro toque, levantar-se a cabeça e vês o campo todo. E aí tens a oportunidade de dar mais um toque, continuar a correr com bola, ou praticamente servir o teu colega no momento exato, porque quando uma bola entra entre linhas, tu consegues rodar, tens colegas a fazer movimentos. E a defesa, normalmente, quando nunca está à espera, claro que está à espera de uma boa recepção e tem sempre que estar à espera disso, mas se a recepção for boa, apanhas muitas vezes a equipa de surpresa. Eu gosto muito do passe de primeira, porque acho que se tu conseguires ver a jogada, quando te dão a bola, se já tiveres uma jogada pensada e o teu colega souber o que tu vais fazer, tu no momento exato vais conseguir dar o passe e surpreender a defesa, porque normalmente não esperam um passe de primeira ou porque às vezes esperam que tu recepciones para te atacar e acabas por surpreender. Eu gosto muito de jogar na surpresa do adversário porque são esses momentos que desequilibram o jogo e que podem correr bem ou mal. E é nestes momentos também que, como estávamos a falar das estatísticas, que são momentos de risco, mas que são riscos que podem compensar. Claro. Em relação à tua capacidade de remate, já se falou muito sobre isso, mas vou dar-te um exemplo. Tu achas que, ao saberes que tens essa qualidade, às vezes isso não te permite pensar tão bem naquela que é a melhor decisão? Porque tens a tua equipa está a perder, ou a tua equipa está empatada, falta pouco tempo ao jogo apitar. Para o jogo apitar para o fim, neste caso. Tu tens ali um espacinho, tu vês logo a baliza, tu estás perto da baliza, sabes que tens uma boa capacidade de remate, tu olhas para a baliza. Achas que isso te pode retirar um bocadinho daquela que é a tua qualidade de decisão? Acho que o cansaço pode-me tirar um bocadinho isso. Eu já referi numa entrevista que sou uma pessoa que, perto da área, com espaço, a minha primeira opção é olhar para a baliza. Eu sou uma pessoa que gosta de servir, gosta de fazer assistências também, mas normalmente, perto da área, tento sempre levantar a cabeça, se tiver espaço vou rematar. Mas por vezes o cansaço tira esse discernimento da ideia daquilo que podemos fazer e daquilo que pode ser melhor para a equipa. É giro ter essa percepção, porque mesmo no estádio às vezes chuta, ouve-se aquele ecoar e às vezes o chute nem sempre é a melhor opção. Mas por vezes acaba por nos incentivar a fazê-lo. Na formação jogaste a defesa central e jogaste também a avançado. Agora estavas a rir, mas eu não sei se isso trouxe-te algum know-how daquilo que também é a tua qualidade agora enquanto médio, teres passado por várias posições do campo. Eu acho que eu praticamente eu na formação joguei os primeiros 2 anos a central, o terceiro de lateral direito. Ainda passaste por lateral. Passando por lateral direito, lateral esquerdo, dependia também daquilo que... Não, o meu primeiro ano a central, o segundo a lateral direito. Logo, escolinhas A na altura, agora é sub-11, já não sei como é que se diz agora, até à altura era a escolinha. Pronto, escolinhas A na altura, joguei a lateral direito, depois passei para a central até os iniciados, joguei sempre a central. No Juvenis B, eu tinha fui treinar a equipa principal, a Juvenis A, nesta altura que era o Boa Vista, e nós fazíamos, quem era mais novo ficava no Pasteleira para poder jogar o Nacional, mas infelizmente para mim a equipa que estava acima de mim descia sempre de divisão, acabava sempre de jogar distrital pelo Pasteleira para tentar subir, para que no ano seguinte a outra equipa pudesse jogar o Nacional. E eu fui treinar com um colega meu aos Juvenis A, 2 centrais, só ficaria um dos dois. Eu não era aquele central de ir à bola e cabecear e bater neles, não, era aquele central que jogava na dobra, sempre joguei na dobra, era eu e ele era mais forte fisicamente, era um que gostava de bater neles, eu dizia-lhe sempre, não, tu ficas aí à frente, deixa o guarda-redes bater, saltas com ele, que assim se a bola passar eu estou na dobra.
Entretanto, aquilo ali no treino eu comecei a deixar um bocadinho andar, eu disse, não, eu não vou ficar aqui mais um ano a jogar a central, não é isto que eu quero, não gosto. Então praticamente disse ao treinador, eu prefiro que fique ele, eu baixo e vou para os juvenis B, porque eu não quero jogar a central. O treinador disse, pronto, eu compreendo, faz a tua escolha, assim também facilitas-me, que não tenho que escolher entre um dos dois. Pronto, eu cheguei aos juvenis, no primeiro treino o treinador diz-me, começa a ver a lista, os nossos avançados estavam todos de férias ainda. E ele falou, nossos avançados todos de férias. Eu, calma lá, eu sou avançado. Ele, não, tu és central. Eu disse, não, eu sou avançado, aqui jogo avançado, mas eu não quero jogar mais a central. Aquilo lá correu bem, ele achou piada, fui para avançado no treino, fiz 2 golinhos, ele começou a achar piada aquilo. Começou o campeonato, comecei avançado, todos aqueles que estavam de férias ficaram de fora depois, começaram a ficar um bocadinho na azia. Mas acabei, pronto, depois fui baixando terrenos, comecei a jogar a segunda avançada, depois nós jogámos em 4-4-2, comecei a jogar um bocadinho pela direita, médio ala direito. Começou a haver mais mobilidade na posição. Pronto, depois passei para o meio, fiquei no meio aí, e no ano seguinte já jogámos 4-3-3 no Campeonato Nacional de Juvenis e jogava como médio interior já. E aí... Mas acreditas que isso foi importante para ti, passares por vários... Foi importante porquê? Porque eu percebi como é que era jogar em várias zonas do campo e então aprendes em cada uma delas como te comportar e, por exemplo, há momentos no jogo que tu tens que cobrir espaços de outros colegas teus e tendo um bocadinho a atenção também daquilo que nós fazemos no treino, mesmo na posição dos outros, acaba por te confortar no momento em que tiveres que estar no jogo e ir para uma posição que não é a tua, ou, por exemplo, um contra-ataque onde tu tens que te comportar como lateral direito ou como central ou o que fosse. E acabou, por exemplo, com o Jorge Jesus, ano passado jogava muitas vezes ao lado do William. Muitas vezes o William fazia uma jogada de ataque, ficava na frente e o central saía e tinha que ser eu a fazer a cobertura ao central praticamente e eram momentos que eu fiz e até muitas vezes o Mister me chamou e disse-me, pronto, tu és uma pessoa que tem essa capacidade de fazer isso e tudo mais, é bom para mim saber porque ele achava-me uma pessoa só ofensiva, uma pessoa que não sabe defender e por isso talvez muitas vezes jogar o William e o Bata e eu mais à frente e só quando eram jogos em casa ele metia-me mais atrás para podermos ter mais poder ofensivo. Ele tinha um bocadinho essa desconfiança, mas pronto, com o passar do tempo foi-lhe passando. Foste tirando esse mito da cabeça dele. Tu és uma pessoa acérrima no que diz respeito à aposta nos jogadores portugueses. O Bernardo Silva tem de ir para a Inglaterra para mostrar aquilo que é. O Jota tem que ir para a Inglaterra para mostrar aquilo que é. Tu tiveste de ir para a Itália para mostrar o jogador que és. Porquê? Porque é que ainda há este paradigma no futebol português? Infelizmente, pronto, não foi o meu caso. Foi o meu caso, mas acabou por não ser porque acabei por voltar. O Sporting acabou por me comprar uma boa compra, que não era normal em jogadores portugueses. O que parece inacreditável. É preciso nós irmos para fora para depois terem a noção e dizer agora temos que pagar muito por eles, como é que fazemos? Eu espero que o meu caso sirva de exemplo para outros jogadores que aí venham. E eu acho que a aposta nestes últimos tempos tem sido um bocadinho maior e espero que seja maior ainda porque há qualidade e depois quando vemos jogadores que vêm de fora sem lhes tirar o mérito, todos eles têm a sua qualidade, mas pagam fortunas, além de pagar fortunas em transferências, pagam fortunas em salários e estão jovens jogadores portugueses a receber quase nada e fazem se calhar mais ou melhor que aquilo que eles estão a fazer e eu acho que os clubes portugueses cada vez mais têm que olhar para isso como um exemplo e perceber que principalmente a aposta não é só no jogador em questão, porque se o jogador der certo vai dar dinheiro ao clube e o clube vai acabar por ganhar mais do que iria ganhar se fosse com outro jogador, porque outro jogador vem por 10 milhões, vendem por 30, sim, bom negócio, mas acabaram por ganhar 10, que não foram 10, porque gastaram nos salários e em tudo mais. Eu acho que a aposta no jovem tem que ser cada vez mais, porque dá lucro ao jogador, mas dá lucro também ao clube. Eu não sei mais o que é dizer, tipo, ele fala na boa sobre isto a nível financeiro, depois fala de futebol, eu vou fazer uma pergunta mais humana só para terminar, para perceber também como é que está aqui a nível de relações interpessoais. O jogador de futebol é instigado a todo o tempo a ser uma máquina, porque se falha, não pode, era uma máquina que tinha que fazer bem, porque se há algum problema emocional não pode levar para o campo, porque se há algum problema amoroso não pode levar para o campo, pronto. O pessoal pensa, eles ganham muito dinheiro, então tem que estar sempre a 100%. Como é que se desmistifica isto? Não, a única coisa que eu posso dizer é que também há muita gente em outros trabalhos que ganha muito dinheiro, mas não tem este foco que nós temos. Isto é um bocadinho normal também, porque nós trabalhamos para uma instituição que tem milhares ou milhões de adeptos, depende sempre do clube. É difícil para alguns deles, às vezes, isto, porque não é fácil
teres problemas em casa, muitas vezes acontece com mortes de familiares e outras coisas mais que as pessoas não conseguem entender. Há pessoas que se calhar até te vão dizer temos pena e tal, e se calhar umas ou outras têm pena, pronto, ele hoje não está bem, mas no estádio, se falhas um passo ou se falhas um gol, vão-te assobiar na mesma. Isso não, ninguém vai pensar naquele exato momento em que tu falhas o passo ou o gol, vão dizer assim, mas morreu a mãe dele, se calhar é por isso que ele não está bem focado. É difícil, mas são coisas também com que nós temos que trabalhar e temos que saber lidar com isso. Eu por acaso, nunca me aconteceu nada assim tão grave, mas podes ter um dia mau, sim, acordar e estar... Obviamente, cada um tem as suas chatices, tem os seus problemas pessoais e obviamente, para mim, eu para dentro do campo não levo porque eu sou uma pessoa, como eu já disse, sou um bocadinho criança. Eu vejo a bola e pronto, praticamente chuto a bola e pronto, lá foram os problemas, porque começo a olhar para a bola, começo a ter aquela visão do jogo e entrar praticamente no foco do jogo e acabo por perder aquilo, mas claro que uma pessoa sai do jogo, por mais que esteja feliz porque fez o golo ou não sei o quê, acaba sempre por pensar nos problemas. Eu, por exemplo, uma das coisas que tanto a minha família, toda a minha família sabe, é que antes do jogo, no dia do jogo principalmente, ninguém me pode disturbar com problemas, algo que seja, porque eu sei que entrando em campo se calhar vou esquecer, mas às vezes pode ter um dia que alguma coisa mexa mais comigo e eu não me consigo concentrar, e sabem que no dia do jogo não podem dizer qualquer tipo de coisa. Eu no dia do jogo normalmente falo só com a minha filha e está feito. Estiveste concentradíssimo aqui, Bruno, muito obrigada. Nada. Este é o pedido mais chato da nossa parte, mas precisamos que subscrevam no YouTube, precisamos que nos acompanhem no Instagram, precisamos que nos sigam no Twitter, precisamos que nos acompanhem no Facebook, portanto em qualquer lado, acompanhem-nos, nós vamos dando novidades dos nossos episódios, das nossas rubricas e cliquem naquele botão do sininho para receberem a notificação no telemóvel quando lançamos um vídeo novo. Beijinhos!